Certa vez, dois rabinos começaram uma discussão muito polêmica e muito séria. Que era uma discussão sobre Deus, se ele existia ou se ele não existia. E começaram a analisar, dentro dos escritos sagrados, dentro da filosofia judaica, enfim, fizeram várias análises, levantaram várias questões, até que chegaram à conclusão: Deus não existe. Dado por satisfeitos, foram descansar. Mas logo cedo um dos rabinos levantou e foi procurar o amigo. E não encontrou depois de procurar por toda a casa. Até que o encontrou no quintal, de joelhos, orando. Então o rabino ficou surpreso. Pensou consigo mesmo: ora, nós chegamos ontem a uma conclusão que Deus não existia. Por que ele está de joelhos orando? E repreendeu o amigo. Amigo, por que oras? Nós não chegamos à conclusão que Deus não existe? Então o rabino que estava de joelho olhou para ele e disse: e o que é que Deus tem a ver com isso? Essa ilustração, com essa história desses dois rabinos, realmente levanta uma questão que ultimamente está sendo muito debatida nas redes sociais. E é a questão se Deus existe, se Deus não existe. Principalmente pessoas que perderam a sua fé na religião que frequentava, que participava, que acreditava, e de repente descobriu que era uma farsa, que ali não é um lugar de verdade, é um lugar de controle, um lugar que fazem lavagem cerebral, enfim. E muitas dessas pessoas que se decepcionaram com suas religiões começaram a desacreditar totalmente na existência de Deus. E começaram a se tornarem relativistas, ateus militantes, zombadores de todas as fés. E começaram a medir a fé do outro pela sua decepção pessoal, dentro daquela determinada seita que o decepcionou tanto. E eu já discuti com algumas pessoas, não defendendo o cristianismo, de Constantino, o cristianismo de Lutero, de Calvino. Não. Eu sempre procuro analisar com muito cuidado as primícias, né, do cristianismo. Ou seja, onde se encontra os relatos que falam sobre Jesus de Nazaré. E ali eu não vejo nenhum problema para se discutir. Jesus foi claro, objetivo. Ele não criou nenhuma seita, ele não criou nenhum ismo, não criou o cristianismo, não criou o islamismo, não criou o judaísmo, não criou o protestantismo. Nenhuma dessas coisas ele teve essa intenção de criar. Não existe nenhuma brecha, pelo menos no que se escreveu dele no Novo Testamento, principalmente nos 4 primeiros evangelhos, né, que é Mateus, Lucas, Marcos e João. As cartas de Paulo, nós observando com cuidado, nós vemos que Paulo muitas das vezes teve que enfrentar muitas mitologias da época. Não foi fácil para ele
converter pessoas, né, a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo na época, porque naquela região ali é uma região totalmente recheada de deuses, de tradições, de superstições antigas, delas milenares. E Paulo teve muitas vezes de se aproveitar dessas mitologias para convencer as pessoas que Jesus era a solução para determinadas coisas que eles estavam padecendo, sofrendo. Mas eu vejo muitos ateus militantes, que são esses ateus que se autodenomina ateu, mas não é ateu, né? Não é ateu, são apenas militantes do ateísmo, porque um ateu existencialista, como Sartre, como Arthur Schopenhauer e muitos outros, tem uma visão, uma percepção, uma opinião totalmente diferente desses ateus militantes que eu vejo por aí, principalmente desses que saíram de seitas e ficam magoadinhos, né? Se acham inteligentes demais, porque começaram agora a se descolar, a ter um ponto de vista mais aberto, poder dizer o que quer, em relação ao que quiser. Isso é uma grande bobagem, porque um ateu existencialista, ele não entra nessa viagem. Não entra nessa viagem. Conheço muitos ateus existencialistas, participo de grupos ateístas, e o papo lá é outro. Não vejo desrespeito a Jesus, não vejo desrespeito às culturas africanas, religiões africanas, não vejo desrespeito ao espiritismo, de nenhum viés, nem o kardecismo. E eu não vejo essas críticas, né, tão ferrenhas, esse desrespeito. E agora está na moda, né, usando um viés ideológico, político, querendo atacar não o cristianismo, que aí até se pode discutir e discordar de várias coisas, né? Mas não, estão começando a atacar o próprio Jesus de Nazaré. Estão indo direto a ele. A única intenção é provocar todos que fazem parte do cristianismo, principalmente o Brasil é um país que tem 85% das pessoas são católicas, evangélicos, tem pessoas que acreditam em Jesus de Nazaré, mesmo sem ter um viés cristão, né? Enfim. Então é muito triste, às vezes, a gente discutir com pessoas que querem levar Jesus para o lado político, para um lado ideológico, né, de costumes, para defender os seus costumes, as suas novas tradições, querer ofender um ser que já está comprovado que ele existiu. Não estou aqui querendo discutir a questão divina, a questão do nascimento dele, a questão, enfim, da virgindade de Maria. Não, ele existiu. Flávio Joseph, ele é um grande historiador da época, ele menciona Jesus e já foi feito um grande estudo e não tem como negar que ele existiu. Existem muitos livros apócrifos e existem também os evangelhos. Então, o que foi compilado, que hoje está na Bíblia, foi por questão de acordo, né, um com o outro. E, apesar de ter sido escrito em tempos distantes e ser encontrado em locais também distantes um do outro, e eles combinam, então isso foi juntado. E nós temos aí os evangelhos que está
na Bíblia. Eu fico muito triste muitas vezes de ver pessoas que são inteligentes e querem entrar nessa de querer ofender a fé do outro de uma forma assim muito ideológica, né? É uma questão de ideia própria, é uma questão de misturar alhos com bugalhos, querem defender o seu modo de vida, as suas aptidões, os seus desejos, e com isso, para fazer essa defesa, tem que colocar Jesus no meio e fazer um desrespeito com a sua história, com seus seguidores. Isso é muito ruim, uma coisa que não deveria acontecer. Eu acho que uma pessoa inteligente não deveria entrar nessa. Tem muitas outras formas de se defender os nossos direitos. Eu não sou contra nenhum tipo de direito. Que quiser procurar os seus direitos tem todo o direito de procurar, porém tem que ter respeito e saber procurar de uma forma mais tranquila ou até mais forte, mas que não envolva questões assim de natureza religiosa. Não sou contra a nenhum grupo, a nenhuma minoria, né, como é chamada essas pessoas que têm um viés mais de esquerda. O grupo LGBT tem todo o direito de procurar se organizar e obter também o seu espaço dentro da sociedade. O negro também tem o direito de também procurar seus espaços e também seus direitos e assim lutar pela sua cultura. O índio, enfim, todos têm que ter essa oportunidade. Nós vivemos num país democrático e isso é constitucional, e devemos ter esse cuidado.